Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês como foram as leituras do mês de fevereiro. Então eu estou aqui com esses livrinhos e eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles e como foi a experiência de leitura com cada um. Eu já vou começar o quê? Passando vergonha, porque eu vou mostrar as leituras que ficaram pendentes. Não vou mostrar os livros que eu nem consegui começar, vou mostrar só os que eu comecei e não consegui terminar, que são dois. E um deles é Príncipe Mecânico, segundo volume das peças infernais, né, da trilogia. Eu quase finalizei, eu li assim, até o que, uns 80, 70%, não sei. Mas eu quase consegui terminar ele, assim, no último dia do mês, mas acabei me distraindo ali no finalzinho, fiquei cansada, já tinha lido demais. E deixei pra terminar no mês de março mesmo e tá tudo bem. A intenção era ler a trilogia inteira, né, no mês de fevereiro, mas não deu bom, não deu certo, obviamente, porque o segundo tá aqui inacabado. E assim, eu gostei muito do primeiro, apresentando ali os problemas, os personagens e tal, mas o segundo, começando ali a resolução dos problemas, algumas coisas foram acontecendo, tipo, alguns personagens foram mostrando as verdadeiras faces, né, as máscaras foram caindo, e eu fui meio que, não tô afim de acompanhar esse personagem agora. E aí alguns personagens que não tiveram tanto foco no livro anterior ganharam um pouquinho mais de foco nesse, e aí eu tô tipo, não tô interessada na sua história no momento. Então, acabei largando esse livro por um tempo, até por causa do desafio 7 livros em 7 dias, que durou mais do que 7 dias. Então eu fiquei bem focada nesse desafio. E outros livros acabaram ficando de lado, e esse daqui foi um deles, mas eu tô gostando. No geral, assim, eu tô gostando bastante. A ideia de se passar na Londres vitoriana tá me aproximando mais da história, porque quando eu tentei ler a série dos Instrumentos Mortais, eu não tinha tanto interesse, assim, na história dos personagens, tudo pareceu muito repetitivo. Mas aí quando eu vim pra Londres vitoriana, meu coração ficou quentinho e eu queria saber tudo que estava acontecendo. Aqui, pra quem ainda não leu, eu acho meio impossível, porque parece que todo mundo leu, menos eu. Inclusive, nesses últimos tempos aí, principalmente no ano passado, rolou muita leitura conjunta de Cassandra Clare. Então, se você não participou, tamo junto, tamo no mesmo barco. E essa trilogia vai se tratar, então, dos Caçadores de Sombras, antes, né, obviamente, da série dos Instrumentos Mortais. E a gente tem a Theresa Grey, que acaba tendo que se mudar pra Londres depois que a tia dela morre. O irmão dela também tinha se mudado pra Londres já fazia um tempo, ele foi trabalhar por lá, ganhar a vida, pra tentar voltar e sustentar elas, mas ele acabou não voltando a tempo, assim, da tia, né, não ter morrido. E aí a Tessa foi lá e descobriu que o irmão dela, na verdade, estava desaparecido, e ela acabou sendo levada pelas Irmãs Sombrias para ser treinada em uma habilidade que ela nem sabia que ela tinha. E aí ela vai começar a ser treinada e torturada, assim, porque ela vai ficar presa, não vai comer direito, não vai ser bem tratada, assim, no geral, né? Elas só querem saber da habilidade dela, e aí essas Irmãs Sombrias estão preparando a Tessa pra um outro personagem específico que quer muito usar as habilidades dela. E ela não sabe quem é, a gente também não sabe quem é. E os nossos protagonistas aí, Caçadores de Sombras, vão aparecer pra salvar a Tessa e vão começar a procurar, né, procurar mais a fundo, investigar mais a fundo o que tá acontecendo, o que esse cara quer com a Tessa, quem a Tessa é, o que ela é, porque ela não faz parte do universo dos Caçadores de Sombras. Eu ainda não entendi muito bem o que tá acontecendo com ela. Mas ela também não tá entendendo nada, não sabe quem ela não se encaixa em lugar nenhum, ninguém sabe o que ela é. E aí agora que as coisas estão começando a ser descobertas, digamos assim, que ainda não descobriram tudo, mas estão no meio do caminho, e acho que no caminho certo. E outro livro que ficou pendente foi Emma, da Jane Austen. Esse daqui foi o segundo livro do projeto de 12 livros para 2021. No começo do vídeo eu falei 2020? Eu tô em 2020 até agora. Inclusive, teve um vídeo que eu postei que eu coloquei 2020 na miniatura. Tipo, que vergonha, mas ok. Eu li esse livro só até a página 214 e ele tem 496. Então ainda tem muita página pela frente. E até agora o que eu li, assim, foi bem sem sal. A Emma, ela é interessante, assim, acompanhar
os diálogos dela com os personagens, porque ela não é uma pessoa muito sensível. Ela tem planos pra não se casar nunca, e aí ela fica arranjando casamento pra outros personagens, e às vezes outros personagens estão interessados ali nela, mas ela fica empurrando pra outros, e tem muito personagem aqui, e é muito difícil de acompanhar todo mundo, quem é cada um, qual a posição de cada um, o que cada um tá fazendo ali, qual o papel deles pra essa história, e às vezes o papel deles nem é tão importante, mas a Jane Austen insistiu em explicar pra gente a vida inteira desse personagem, então assim, tá bem complicada essa história, mas eu quero muito terminar, porque eu quero muito ver o filme, que inclusive é com a atriz que fez o Gambito da Rainha, e eu gostei muito dela na série do Gambito da Rainha, então eu quero muito assistir Emma. Só que eu quero muito terminar o livro primeiro. Agora que eu já comecei, vamos até o final, né? E aí, antes de entrar nos livros que eu li do desafio 7 livros em 7 dias, eu vou mostrar um outro livrinho que eu li aí no mês, antes de começar o desafio, que foi Anjo Mecânico. Então, obviamente eu tive que ler Anjo Mecânico pra poder dar continuidade ali com o Príncipe Mecânico. E foi aqui que que a chama de interesse pelo universo da Cassandra Clare reacendeu. Eu achei que fosse ser tudo mais do mesmo do que eu já tinha lido em Instrumentos Mortais, mas eu acho que o problema da série de Instrumentos Mortais são os personagens que não me prendiam, eu achava todos muito chatos e sei lá. Aqui eu tô achando eles um pouco mais interessantes, embora algumas atitudes deles me irritem. O triângulo amoroso também, eu já sei que eu tô torcendo pro casal errado, mas eu continuo torcendo pra eles mesmo assim. E é isso, eu já falei boa parte da história ali quando eu tava falando sobre o Príncipe Mecânico, então eu consegui ler Anjo Mecânico. Eu li até que bem rapidinho, porque eu tava ali bem ansiosa pra retomar a leitura dos livros desse universo, mas aí, assim, o fogo baixou um pouco quando eu comecei Príncipe Mecânico. Mas tá aqui, Anjo Mecânico foi lido no mês de fevereiro. Uma coisa muito legal desses livros é que os personagens, eles falam sobre livros também. Então eu amo personagens leitores, me identifico muito com os personagens quando eles também são leitores, me sinto muito mais próxima da história, dos personagens e tal. E aí a Tessa, ela lê bastante, o Will lê também, o Jem, ele não lê tanto, mas ele lê também. Então eles estão sempre indicando livros e citando trechos de livros no Príncipe Mecânico, inclusive citaram o Morro dos Ventos Uivantes, que é a leitura que eu vou começar agora. Já citaram Jane Austen também, então eu fico bem empolgada assim quando eles citam livros e eu fico curiosa pra conhecer os livros que eles falam aqui. Mas provavelmente alguns não têm tradução, porque sabemos como é o mercado aqui, né? E agora os livros que eu li então pro desafio 7 livros em 7 dias, que durou 3 semanas. E eu não li os 7 livros, eu li só 6, eu não li o que eu mais queria de todos, que se você assistiu o vlogão do mês de fevereiro, você sabe de qual livro eu tô falando, que eu não li. Eu vou falar aqui também, porque, né, você já assistiu o outro, se você não assistiu, tá passando o link aí nos cards pra você ir lá assistir. Faltou ler Anne de Avonlea, que era o que eu mais queria ler, e assim, eu precisava ler Anne de Avonlea, porque eu coloquei mais 3 livros da série da Anne na TBR do mês de março. Então eu ainda vou tentar ler Anne por agora, porque os outros eu separei pra ler só mais ali no fim do mês, depois de fazer algumas leituras mais importantes no começo do mês. Então vamos começar, que não tá por ordem de... Não, calma. Vou pôr em ordem de leitura pra facilitar a nossa vida. Pronto. O primeiro livro, então, eu comecei pegando leve, me dando aí uma colher de chá pra começar finalizando alguma coisa logo e ficar animada pra continuar. Então, o primeiro livro que eu li pra esse desafio foi Raposas e Fazendeiros. Eu li e reassisti o filme que eu tinha assistido antes de ler o livro, mas o livro é bem diferente. Alguns personagens não existem aqui no livro, personagens que estão no filme não estão aqui no livro. Por exemplo, o sobrinho do senhor Raposo, que vai visitar ali a família depois que o irmão dele, ou é o irmão da senhora Raposa. Enfim, o pai desse menininho fica doente e aí ele vai passar um tempo lá com o senhor e a senhora Raposa e o primo dele. E aí no filme eles fazem parecer que esse menino novo é melhor do que o filhote Raposa dos dois principais aqui. E aí dá uma ação, assim, mais interessante pra história. Aqui eles focam mesmo no senhor e na senhora Raposos. Muito difícil falar isso. E na luta deles pra conseguir roubar alguns suprimentos aí das fazendas perto de onde eles moram, que são três
as 3 grandes fazendas, assim, produtoras de frango e bebidas. E aí o Senhor Raposo vai lá roubar algumas coisinhas e esses fazendeiros acabam descobrindo onde eles moram e vão caçar essas raposas. E não só essas raposas ficam em perigo, como os outros animais que moram ali por perto, embaixo da terra também, ficam ameaçados porque esses fazendeiros começam a escavar tudo assim em volta, então esses animais precisam se juntar aí pra se salvar e se livrar desses fazendeiros. E é uma história muito legal de acompanhar, assim, é triste em algumas partes, mas tem um final feliz. E aí depois eu li Pinóquio, tem um vlog pra cada livro desses, então eu não vou falar muito sobre a história, eu contei aqui a história de Raposas e Fazendeiros inteira. Mas desses próximos aqui eu não vou falar muito não, porque já tem vlog. Então, eu li Pinóquio, nunca tinha lido e nem assistido o filme de Pinóquio. O máximo que eu sabia era que era sobre um menino que... Um menino não. Um boneco de madeira que ganhou vida e tudo que ele queria era ser um menino de verdade e que quando ele mentia o nariz dele crescia. Essa era a única coisa que eu sabia, mas tem muito mais por trás da história. O Pinóquio passa por muitas coisas, ele é um menino muito desobediente e o tempo todo ele é repreendido e ele entende que ele tá fazendo coisa errada, mas quando aparece ele outra oportunidade de fazer outra coisa errada, ele tá lá, tá no meio fazendo coisa errada de novo. Então eu achei bem divertida essa história e foi muito legal conhecer, mas eu não consegui terminar de assistir o filme. Em um dos vlogs desses livros aqui, eu comecei a assistir o filme, mas eu não terminei. Então vou maratonar aí os filmes desses livros que eu li no mês de fevereiro. Depois eu também li Alice, As Aventuras de Alice. Essa edição tem os 2 livros, então tem Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. E também é bem diferente dos filmes. Eu pensei que fosse ter um foco maior, assim, na Rainha Vermelha e tal, mas ela nem pareceu tão má, sabe? Ela só falou o quê? Umas 2 vezes cortem as cabeças, mas isso eu acho que ela fala... Ao invés de falar bom dia, a Rainha Vermelha acorda e fala cortem as cabeças. Não achei nada demais, assim. O filme fez parecer que seria uma coisa muito mais doida. Mas tem umas frases, assim, muito doidas desse livro. Nossa, eu não entendi. Eu gostei. Provavelmente vou reler, sim, pra ir pegando as mensagens por trás daqui. No segundo filme, eu pensei que ela seria um pouquinho mais velha, mas também parece que pouco tempo se passou ali entre uma viagem e outra ao País das Maravilhas. E eu fiquei um pouquinho decepcionada porque ela continuou criança, pareceu que não aprendeu muita coisa, ele não desenvolveu muito. Eu não vi muito desenvolvimento na Alice, pareceu que foi sempre a mesma coisa. Mas eu gostei muito do livro, gostei de conhecer a versão completa, né? Não só a adaptação bonitinha e tal da Disney. Então, tá aqui Alice, foi lido também em fevereiro. Depois eu li Oz. E aqui também tem os 2 livros, O Magnífico Mágico de Oz e A Maravilhosa Terra de Oz. Eu também nunca assisti um filme sobre o Mágico de Oz. Na verdade, assisti, mas não era a versão, assim... sabe, baseada mesmo nessa aqui. Era aquele live action com um ator que eu sempre esqueço o nome, mas parece que sempre tá na ponta da língua, mas eu nunca sei qual é o nome dele. Enfim, vocês devem saber de que filme que eu tô falando. Eu só assisti aquele filme e o livro é bem diferente. Eu gostei muito de conhecer a Dorothy porque a forma como a história dela foi... A forma como ela foi criada, a personagem... faz meio que qualquer criança se sentir no lugar dela. Não é como se ela fosse, tipo, o Mowgli, por exemplo. Vou citar um exemplo bem extremo, de uma criança que cresceu na selva no meio dos animais. Tipo, que criança que vai conseguir se aproximar desse personagem, porque não tá ali na realidade dela. Mas a Dorothy pode ser qualquer criança. Ela mora com os tios em uma cidadezinha no Kansas. Eles não têm, tipo, uma mansão e rios de dinheiro. Eles vivem uma vida bem simples até que um furacão levanta voo, faz a casa deles levantar voo. E a Dorothy acaba indo parar na Terra de Oz. E ela vai ter que fazer uma pequena viagem até o Mágico de Oz pra pedir pra ele mandar ela de volta pra casa dela, pra voltar a morar com os tios. E no meio do caminho ela vai conhecer os famosos personagens aí que a gente conhece, que são o Leão, o Espantalho e o Homem de Lata. E foi muito legal conhecer a história desses personagens também, porque não é nada do que eu imaginava. O Homem de Lata, principalmente, nossa, a história dele,
muito tensa. E gostei muito da leitura de Oz, mas a continuação não foi tão interessante porque a gente não tem mais ali a Dorothy. A gente acompanha o que aconteceu com esses outros personagens que já eram da Terra de Oz. Então, o Espantalho, o Leão e o Homem de Lata, a gente vai acompanhar eles em outras aventuras, o que aconteceu depois que a Dorothy foi embora. Tem alguns personagens novos aí também, e não foi tão interessante assim, eu preferia que tivesse ficado só no primeiro. Mas, como o autor disse aqui, ele criou essa segunda história porque os fãs na época ficaram com saudade da Terra de Oz, ficaram com saudade dos personagens. Então acredito que na época em que foi lançado foi muito mais interessante rever esses personagens e saber o que aconteceu com eles depois de tanto tempo do que pra mim que li os dois em sequência. Então não deu tempo de sentir saudade, não deu tempo de pensar, nossa, o que será que aconteceu com o Homem de Lata? O que fizeram do Espantalho e tal? Pra onde foi o Leão? Então não deu tempo de eu sentir saudade dos personagens, então o segundo livro não fez muita diferença pra mim. Aí eu também li Peter Pan e o Wendy. Esse daqui é um livro só, né? Não são dois, não. Esse aqui é um livro só. E assim como os outros livros, Não, na verdade, Peter Pan eu já assisti. Acho que de todos que tem aqui, Peter Pan foi o que eu mais assisti. Mas assim, a animação mesmo, acho que eu só assisti uma vez. Os que eu mais assisti foram aqueles filmes lá com o moleque lá do olho azul e a menina ruiva. E aí não tem muita coisa assim a ver. A forma como a história que é contada tem um clima muito mais tenso do que mágico. E sem falar também porque eu não li a história sem saber nada antes. Então eu já li várias teorias a respeito de Peter Pan e sobre ele ser, tipo, o anjo da morte e levar as crianças que morreram. E aí, quando eu li que os meninos saíram voando pela janela, eu fiquei, tipo, o que esses pais vão fazer? Porque eu já ficava fazendo ligações com as teorias, então a história pra mim foi muito mais tensa do que mágica. E é isso. Sem falar que aqui tem uma ligação muito legal com o livro Ilha do Tesouro, que eu li no ano passado. E aí eu fiquei com vontade de reler Ilha do Tesouro por causa dessa ligação que tem aqui. Eu acho que vai ser muito mais interessante ligar as duas histórias. E aí, por último, eu li o livro da Selva, que eu amei. Eu gostei muito, 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 muito do livro da Selva. Eu dei 5 estrelas pra ele. Aqui a gente tem além do menino Mowgli. Então, no filme, a gente só tem ali a história do Mowgli com o Baloo, o Bagheera, os lobos e o K. Esqueci o nome do tigre. Mas a gente tem a história de outros animais também. Então, elefantes, suricatos, cobras, passarinhos, focas, camelos, cavalos, entre outros animais. E aqui também tem uma coisa interessante, que a história do Mowgli, criança ali, vivendo com os lobos, não foi a primeira história que o autor publicou. Antes de mostrar a vida do Mowgli criança, a primeira história do Mowgli foi com ele já adulto. E aí, a última história desse livro, porque os capítulos não são bem capítulos, são partes, digamos assim, são partes. Porque são muito grandes, acontece muita coisa, a gente vê vários pontos de vista ali e parece que cada capítulo traz uma história fechada. Então, não considero capítulos. Mas a última parte me fez ficar pensando aí, teorizando em relação a isso do Mowgli adulto e ter sido a primeira história, uma coisa que acontece lá na última parte, que eu também não vou falar muito porque vai estragar a experiência de quem não sabia disso e vai conhecer essa história. E esse livro teve uma parte que quase me fez chorar, quando contou a história das focas e da matança pra pegar a pele delas, gordura, essas coisas. E aí eu fiquei muito triste, muito tensa, muito agoniada, muito nervosa com o que estava acontecendo. E o olho assim esquentou, ardeu, mas não escorreu lágrima, mas eu fiquei muito, muito, muito comovida com essa parte da história. Inclusive foi a única parte em que eu escrevi no livro, mas foi uma coisinha só que eu escrevi que eu precisava botar isso pra fora. E aí é isso. Esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu gostei muito das leituras que eu fiz, mesmo que eu tenha ficado presa nesse desafio dos 7 livros. E mesmo assim não consegui ler os 7 livros. Mas eu gostei muito de conhecer essas histórias em suas versões aí mais originais, né? Por
não terem passado por nenhuma adaptação pra deixar mais bonitinho, pra deixar mais infantil, pra deixar mais mágico, mas, oh meu Deus, eu quero ser Alice, eu quero ser levada pelo Peter Pan. Depois de ler essa história, eu não quero ser levada pelo Peter Pan. E com certeza são leituras que valem a pena uma releitura, porque são livros que, mesmo sendo histórias infantis e tentando passar ali uma coisa mais mágica, elas têm sua pontinha de realidade e de referências, assim, à realidade. E aí eu gostei muito, muito dessas leituras. Fiquei muito feliz com o resultado do mês de fevereiro. Eu li menos do que no mês de janeiro, mas no mês de janeiro eu tava bem empolgada mesmo com as leituras, porque os vídeos já estavam todos programados, então eu não tinha vídeo pra ficar gravando todo dia. Em fevereiro eu já não tava tão organizada assim, então eu tinha dia que eu tinha que gravar um vídeo, tinha dia que eu tinha que gravar 5, tinha dia que eu tinha que gravar um vídeo pra postar no mesmo dia, e aí eu já não conseguia ler nada, porque eu fico gravando, aí editando, aí até baixar o vídeo no computador e postar e fazer a capa já deu o dia inteiro e não dá pra ler muita coisa. Então tiveram muitos dias em fevereiro, assim, que eu fiquei sem ler nenhuma página. Tinha dias que eu lia 10, tinha dias que eu lia 300, mas tá tudo certo, a vida é assim, desequilibrada. E a gente tem que ir se balançando aí pra se manter na corda bamba da vida. Nossa, filosofia muito bonito. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. O que é todo dia às 19 horas. Você pode vir aqui todo dia que vai ter vídeo novo. Ou não. Se não tiver, eu aviso que não vou conseguir postar vídeo no dia. Mas aí pra você ficar sabendo que não vai ter vídeo, é só me seguir lá no Instagram, que tá aqui o link também no box de descrição. E compra com o meu link se você se interessou por algum dos livros que eu mostrei no vídeo de hoje. Comprando com esse link você ajuda muito o canal e não paga nada mais além do preço do livro. E eu fico muito feliz. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!